Nesse momento, vamos fazer uma rápida viagem no mundo numismático através da coleção de Francisco Wilk, que sou eu que está falando. Aqui é um catálogo, né, de moedas. Depois vamos fazer uma viagem também pelas cédulas também. Inicialmente esse é o primeiro catálogo e nesse catálogo aparece logo de cara aqui uma medalha, uma moeda medalha. Na realidade ela não tem um valor estipulado. Ela foi uma moeda feita com unhada de um lado Nossa Senhora Aparecida, do outro lado a face do Papa João Paulo II, um ano de 1980, foi uma moeda que eu adquiri recentemente. Ela está em BC, muito bem conservada. E aqui eu fiz referência à bandeira do Brasil, porque são moedas brasileiras, aqui da América do Sul. O Brasil se encontra na América do Sul e é toda uma coleção brasileira, certo? Eu vou repassar. Aí nessa primeira folha aqui tem uma breve apresentação minha que eu consegui baixar junto no site do Banco Central, certo? Ele nos dava pelo menos a condição de baixar e a fazer as suas modificações para colocar no seu próprio álbum. Então aqui é a história do dinheiro no Brasil. E nós temos aí uma breve apresentação com a carta de Perovaz de Caminho, que foi também uma carta antiga, que está no museu e está sobre júdice federal. E nós temos aí uma rápida apresentação, o Brasil Colônia, no momento, desde o princípio, do início que os portugueses entraram no Brasil, de 1500 até 1815, né? Era o Brasil Colônia, porque o Brasil ele passou a ser colônia de Portugal, e após isso, de 1815 a 1822, ele passou a ser o Reino Unido de Portugal, quer dizer, o Brasil ainda não era Brasil, mas passou a ser, essas terras passaram a ser parte de Portugal, e logo depois veio o imperialismo, né? O próprio Brasil passou a ser Brasil através dos reis, né? Reis esses que foram vindo de Portugal, da própria família monarca portuguesa, a partir de 1822 até 1889. E a partir daí nós temos também a República, né? A partir do dia 15/11 de 1889 foi fundada a República. A partir daí já deixaram de existir os reis e passaram a existir a classe política que era colocada a partir do povo. Nessa época sabemos que o povo em si, os indígenas não votavam, os negros não votavam, as mulheres não votavam, e com o passar dos anos foi se modificando pensamentos, foi se modificando as leis, e hoje todas as pessoas podem votar. Então aqui tem uma apresentação, aqui você vai conhecer um pouco mais da história do nosso dinheiro através das peças mais significativas da coleção de Francisco Wilk Batista Ricardo, que sou eu, baseado no conhecimento do Museu de Valores do Banco Central. Através desse conhecimento, eu sempre entro na página do Banco Central, sou um seguidor da novidade, inclusive, do Museu de Valores, e a partir de lá eu consegui arrecadar isso aí, arrecadar a história, né? De certo modo, uma parte da organização da história. Aí aqui nós temos também a carta de Perovaz de Caminho, como já foi citado lá em cima, e fala um pouquinho de como surgiu, como adentrou o dinheiro no nosso país. Neste trecho no trecho inicial da carta de Perovaz de Caminho, o escrivão da frota de Cabral fez o primeiro registro de troca do Brasil. Ele disse que um dos navegantes, né, trocou um barrete e uma carapuça por colar e cocar indígena, e que os índios eles não conheciam o dinheiro em si, moeda em si, e tudo era feito inicialmente por trocas. Aqui é apenas um resumo que eu fiz por cima, mas o texto é bem bacana, certo? Eu vou tentar focar melhor para que vocês possam depois parar e analisar e ler. A partir daí, nós vamos adentrar verdadeiramente, né, no colecionismo, na numismática, que através da própria carta de Perovaz de Caminho,
começou o comércio entre brancos e índios. E esse comércio era feito através das trocas. E nesse meio de trocas, as trocas mais pesadas, vamos dizer assim, o comércio mais pesado que existiu, mais financeiro, mais de forma econômica para Portugal, e foi inicialmente os produtos, né? Produtos que Portugal trazia para trocar com índios. Tinha muitos tipos de produto que eram pesadamente cobrados pelos índios, e como também existiam produtos que eram pesadamente cobrados por Portugal. Então, através dessas necessidades pesadas que um e outro tinham, eles faziam as trocas. E aí eu fiz aqui uma leve coletânea das nossas primeiras moedas, certo? Primeiras moedas, nós temos aí como de primeira moeda, número 1 é o pau-brasil, certo? Eu coloquei como representação as sementes, mas eu tenho já um pedacinho de madeira de pau-brasil, depois eu irei acrescentar na minha coleção. Depois o açúcar mascavo, que aqui eu não coloquei devido ao açúcar em si é doce, então fica fácil de atrair formiga e outros insetos, mas eu já tenho separado para colocar. E aí, em terceiro lugar, bem mais procurado, nós temos o tecido, né? Esse aqui é um tecido envelhecido, bem envelhecido mesmo, que eu consegui. Mas fica como uma representação, não é um tecido de época, mas por ser muito velho, fica como uma representação desses materiais que os portugueses trocavam com os índios. O tabaco, né? Aqui nós chamamos de fumo de rolo, é conhecido como fumo de rolo, mas desde essa época os portugueses denominavam o fumo como tabaco, né? E eram bastante procurados, né, pelos portugueses, porque em parte os índios já utilizavam no Brasil o tabaco. Então aqui eles fizeram também lavouras, né, de tabaco para ser enviado para Portugal, para fora. Aí nós temos aqui o cauri, os imbos, né, que também só existia num lado da África, no litoral africano, e era usado como dinheiro com os negros. Os negros utilizavam o cauri como dinheiro. Aqui também nós tínhamos tribos indígenas que usavam como dinheiro. Um cauri desse equivalia à compra pelo que eu sei, equivalia à compra de um bode, de um carneiro, entendeu? E comprava, um cauri desse também comprava, eu acho que 5 mulheres, quer dizer, a gente pode ver a desvalorização que um carneiro ou um bode vale mais do que 5 mulheres. Então, nessa época, infelizmente, era assim. A história nos conta dessa forma. Eu posso até estar equivocado em relação ao valor da compra de determinadas coisas, mas a história fala que um carneiro, um animal de criação, valia muito mais do que uma mulher, certo? Aí nós passamos também para o sal, né? O sal também passou a ser um objeto muito procurado. E por sua vez nós passamos para o cacau. Aqui eu represento o cacau através do seu próprio caroço, né? Que o cacau ele era cortado e era retirado seus caroços, colocado na secagem e por sua vez enviado para Portugal para que pudesse ser utilizado na produção do chocolate. Até hoje também ainda o chocolate, o cacau, ainda é bastante procurado aqui no Brasil, certo? E aí passamos para o cravo, né? O cravo também era muito utilizado aqui no Brasil, por causa antigamente não tinha dentista, né? E era uma forma de anestesiar os problemas dentários que tinham e também dar um hálito melhor bucal, né? Então o cravo era muito utilizado também como condimento. Aí nós temos também a canela, que também é muito utilizada como condimento, certo? Era utilizada também como remédios. E a nona, né? E a 10ª aqui nós temos a pimenta do reino. Até hoje nós utilizamos nas nossas cozinhas a pimenta do reino. Tudo isso aqui foi utilizado como moeda. Parece simplório, mas tudo isso aqui foram as primeiras moedas. De acordo com a pesquisa que eu fiz no Museu de Valores do Banco Central de Brasília, né?
lá está exposto também esses materiais. Eu, como numismata, colecionador, eu não poderia simplesmente começar uma coleção sem conhecer a principal base da existência ou do início, né, da moeda no Brasil. E foram isso aqui. Então essa é uma rápida apresentação das primeiras moedas brasileiras, certo? O que iniciou, né, o pontapé inicial